Olá, Deus abençoe a sua vida. Mais um dia, vamos nos alegrar porque Deus fez esse dia para mim, para você, e vamos viver ele para a glória do Senhor. Hoje nós vamos ler mais 6 capítulos, 6 livros de Salmos, não capítulos. Salmo 115 ao Salmo 120. Salmo 115 ao Salmo 120. O propósito aqui é afirmar a glória de Deus e contrastar com a futilidade dos ídolos. Não temos aqui também a autoria desse salmo. Ele começa com uma declaração assim, ó: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, pois teu amor, por teu amor e por tua fidelidade. Então ele começa com uma declaração de que a glória deve ser dada ao nome de Deus e não a nós. A Bíblia vai declarar que Deus não divide, não compartilha a sua glória com ninguém. O salmista, ele continua e ele vai contrastar aqui a majestade do Senhor com a futilidade dos ídolos feitos por mãos humanas, que tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem. E aí ele continua, do verso 4 ao 7, ele vai exortar Israel a confiar no Senhor, que é o seu auxílio e escudo. Esse Salmo 115, ele termina com uma bênção sobre os que temem ao Senhor e uma exortação a louvá-lo. Verso 6, ó: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que desce ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Esse salmo ele é muito lindo, né? E traz para mim e para você essa ideia de forma tão clara. Vamos para o Salmo 116, ele também não tem um autor definido, e o propósito do Salmo 116 é louvar a Deus por ouvir a resposta às orações em tempos de angústia. Então o salmista começa declarando o seu amor. Olha o que ele diz: eu amo o Senhor, porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. Então ele começa com essa declaração de amor, porque Deus ouviu o seu clamor. E Deus teve misericórdia dele. E aí ele continua e ele descreve como Deus o livrou da morte e da angústia. E aí do verso 9 ao 14, o salmista aqui, ele promete andar diante do Senhor e cumprir, todos os seus votos. Cumprir todos os seus votos. Essa questão de votos, deixa eu repetir, eu já falei, eu lembro do meu primeiro pastor que ele dizia que o voto é para quem tem urgência, uma resposta rápida de Deus. Pastor, eu posso ainda fazer votos ao Senhor? Pode, mas cuidado, para você não fazer um voto de tolo, como foi o caso de Jefté, lá em Juízes capítulo 11, nós já falamos aqui, e cuidado, para você também, de uma forma às vezes emocionado, fazer um voto e não cumprir. Se você vai fazer um voto diante do Senhor, Deus espera que você cumpra esse voto. Então, o livro de Provérbios, Salomão diz: não seja apressado para fazer um voto, para que você não caia em uma cilada e seja pego por esse voto que você fez. Se fizer um voto, cumpra esse voto. E aí, o salmista, ele termina este Salmo 116, ele termina com um louvor a Deus e um compromisso de continuar servindo e agradecendo ao Senhor. Gente, Salmo 34:4, nós já passamos por ele. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando buscamos a Deus e Deus nos responde, desenvolva no seu coração gratidão. A gratidão é algo que eu e você precisamos trabalhar muito em nosso coração. Vamos para o Salmo 117, também não tem um autor definido, e o propósito desse salmo é convocar todas as nações a louvar o Senhor. E aí, o salmista aqui, ele começa assim: louve ao Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura
para sempre. Então ele começa o Salmo aqui 117, convocando todas as nações a louvar ao Senhor. É uma convocação. Todos, sem exceção, sem exceção. E aí este Salmo, ele tem apenas esses 2 versículos. Louve ao Senhor todas as nações. E você fala, gente, é tão pequeno, mas ele transmite uma realidade muito grande. Porque Apocalipse vai nos falar que diante do trono de Deus vai estar ali homens e mulheres de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Todas louvando ao Senhor, todas exaltando ao Senhor. Ele declara aqui, olha, no verso 2, porque imenso é o seu amor. E ele usa uma expressão, amor leal. Talvez você já experimentou uma deslealdade com alguém que você acreditava que te amava. Saiba que o amor de Deus não é desleal. O amor de Deus é leal. É leal. É leal. Romanos 15:11, Paulo diz assim, e ainda, louve ao Senhor todos os gentios, e todos os povos o louvem. A palavra gentios aqui é todo aquele que não é judeu. O que Paulo está expressando é o mesmo que o salmista aqui. Todos os povos, todas as nações louvem ao Senhor. Vamos para o Salmo 118. Salmo 118, Salmo também anônimo, não temos a definição de quem escreveu, mas o propósito desse Salmo é louvar a Deus por sua bondade e fidelidade em tempos de adversidade. Ele começa assim, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem ao Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Então este salmo, ele começa com um chamado para dar graças ao Senhor. E ele vai colocando aqui, ó, ele coloca, o sacerdote diga, os que temem ao Senhor, Israel diga, ou seja, o que ele está trazendo de mensagem para nós é que todos possam declarar que o amor do Senhor dura para sempre. Então declare isso no dia de hoje. O amor do Senhor dura para sempre. E aí ele continua a descrever como Deus o livrou dos inimigos e tornou-se a sua força e a sua salvação. Como Deus tornou a sua força e sua salvação. E ele exalta a obra do Senhor, que é maravilhosa aos seus olhos. E meus irmãos, realmente, quando vemos as obras do Senhor, nós ficamos admirados. E ele declara que o dia que o Senhor fez é um dia de alegria. Então hoje é o dia que o Senhor fez, é um dia para se alegrar, não é um dia para entristecer. Ah, mas eu estou passando por dificuldades, vou passar, se alegre. É como Paulo quando escreve a carta aos Filipenses, ele está na prisão e ele escreve aquela carta chamando a igreja dos Filipenses a se alegrar com ele. Ou seja, a prisão ali, à beira da morte, não tirou a alegria de Paulo. Eu gosto muito quando o salmista, nós já passamos por esse salmo, quando o salmo diz que ele foi ungido com óleo da alegria mais do que outros, falando de Jesus. A alegria é um óleo, é uma unção. Ela não depende da circunstância, do que estamos vivendo. É algo que Deus te dá. Você pode estar como Paulo em uma prisão e você vai se alegrar. Porque é uma unção, é algo que Deus te dá. E eu oro para Deus te dar essa unção. E aí esse salmo termina, o Salmo 118, ele termina com louvor a Deus e uma exortação para confiar em Deus. Para confiar em Deus. Vamos no Salmo 119. Salmo 119, também um anônimo. Propósito do Salmo 119. Exaltar a palavra de Deus e expressar um profundo amor por ela. Se você chegou até aqui nessa leitura é porque você ama a palavra de Deus. Este salmo é para você. Olha, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Ele continua dizendo, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. O Salmo 119 é o mais longo da Bíblia. E ele é dividido em 22 sessões. 22 sessões. É o maior salmo da Bíblia. Então hoje talvez seja a leitura
mais desafiante para você, porque além de ler seis salmos, você vai ler hoje o salmo maior da Bíblia. Mas o salmista aqui, a mensagem central do Salmo 119 é exaltar a excelência da palavra de Deus. E ele destaca como que essa palavra nos guia, como que essa palavra nos consola, como que essa palavra nos instrui. Eu tenho certeza que você vai ler esse salmo, porque se você chegou até aqui, é porque você ama a palavra de Deus. E aí ele vai expressar o amor dele à lei de Deus e o seu desejo de obedecê-la fielmente. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se eu quero estar apto e preparado para toda boa obra, eu preciso seguir esse caminho que você está seguindo, que nós estamos seguindo, de ler a palavra de Deus. E o Salmo 119, o grande foco dele é nos mostrar o valor da palavra de Deus. E o desejo do salmista aqui é de obedecer essa palavra. Vamos agora para o Salmo 120 e terminar nossa leitura de hoje. Salmo 120, um salmo de anônimo. Esse é um salmo que a gente fala que é um cântico de peregrinação. Ou seja, o povo de Israel, quando estava peregrinando, na maioria das vezes indo para a casa de Deus, eles cantavam esse salmo. Esse salmo, o propósito dele é clamar a Deus por livramento das mentiras e da calúnia. Olha como começa esse salmo. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Então o salmo começa com o salmista clamando ao Senhor em sua angústia e sendo respondido. E aí ele continua e ele lamenta a convivência com mentirosos e caluniadores, pedindo que Deus os puna. Tem algo que anda de mão dada, é a calúnia e a mentira. O mentiroso, ele tem tudo para ser um caluniador. O caluniador, ele é um mentiroso. E ele continua, e aí ele expressa o desejo de paz, e aí ele termina com um lamento de estar rodeado por aqueles que desejam guerra. E aí, olha o verso 7 do Salmo 120, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Não, estou lendo o Salmo 121, perdão, Salmo 120. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, ele só fala de guerra. Talvez você conheça pessoas assim, eu conheço, que ele só quer briga, ele só quer guerra, mas nós não fomos chamados para desejar apenas a guerra. É verdade que a palavra de Deus fala que nós vamos enfrentar batalhas, mas nós somos da paz e temos a paz, uma paz que excede todo o entendimento. Jesus é chamado como o príncipe da paz. Então queira paz, mas como salmista ele queria paz. E a Bíblia vai dizer assim, quando, faça de tudo, e quando depender de vós, tende paz com todos. É verdade que em alguns momentos não depende de nós. É o caso do salmista. Não dependia dele. Ele queria paz, mas os outros queriam guerra. Eu quero abençoar a sua vida. Nós terminamos a nossa leitura diária amanhã. Se Deus permitir, nós vamos estar aqui juntos, lendo mais 6 salmos e avançando na nossa leitura bíblica. Deus te abençoe.